Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de sistemas digitais. Bom, pessoal, na aula anterior, falamos de vários tópicos importantes para a nossa disciplina de sistemas digitais. Falamos de variáveis booleanas, que podem assumir valores 0 ou 1 lógicos. A partir dessas variáveis booleanas, nós podemos escrever diversas expressões lógicas, ou expressões booleanas, dependendo de como vocês preferem chamar, que essas expressões elas correspondem a uma determinada função que um circuito deve executar, ele deve implementar durante o seu funcionamento. A gente falou também das funções lógicas básicas, as portas AND, OR e a porta de negação. Vimos as representações dessas portas, como o símbolo, a tabela verdade e a sua expressão. Nisso, falamos também sobre o que são representações canônicas das funções. Vocês lembram disso? Se vocês não lembram, é melhor vocês assistirem o vídeo da aula anterior novamente. Mas enfim, uma expressão lógica, ela nem sempre é uma representação única de uma função, mas uma tabela verdade sim. Então, usando esse conceito, vimos também os teoremas da álgebra de Boole e os teoremas de De Morgan. Eu deixei inclusive uma tarefa para vocês provarem a equivalência de alguns teoremas. Lembrando que a equivalência de teoremas ela precisa ser provada através de uma representação canônica, tem que ser uma representação única daquela função. E isso, a tabela verdade resolve esse problema. Eu vi que a grande maioria conseguiu resolver sem problemas essa atividade, então parabéns. E ainda, na aula anterior, falamos sobre as portas NAND e as portas NOR, e inclusive a sua característica de universalidade. O que significa isso? Bom, a universalidade de porta significa que eu consigo representar qualquer função lógica usando somente NANDs e NORs. A gente vai ver isso mais para frente. Por fim, falamos um pouco de circuitos combinacionais, que esses circuitos eles são construídos através do uso de diversas portas lógicas, que seriam pequenas funções lógicas, ou as funções básicas implementadas, para executar ou implementar uma função lógica maior, por exemplo. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a motivação dessa aula, sobre os min-termos, max-termos e também simplificação de funções lógicas usando fatoração e usando mapas de Carnot. A motivação é, como a gente viu antes, os circuitos lógicos, eles correspondem ou eles executam expressões booleanas, expressões lógicas, as quais representam problemas no mundo real. Só que a gente consegue ver que os circuitos, eles gerados por tabela verdade, todos os circuitos que a gente consegue extrair de uma tabela verdade, muitas vezes eles admitem simplificações, o que acaba reduzindo o número de portas lógicas. No momento que a gente reduz esse número de portas lógicas, essa redução ela diminui o grau de dificuldade em montar, em construir um sistema digital. Essa redução ela impacta outras coisas também, porque quanto menor o meu número de portas lógicas num circuito, menor a área ele vai ocupar. E vocês têm que entender que na indústria de semicondutores, quanto menor a área, mais dinheiro eu consigo fazer, porque no mesmo espaço de chip eu consigo botar mais componentes. Ou eu vou economizar nos meus quadradinhos, lá nas bolachas de silício, eu economizo espaço e aí eu consigo fazer circuitos bem pequenininhos. Isso interfere também em corrente, em caminho crítico de circuito, que isso a gente vai ver nas próximas aulas, que o caminho crítico ele vai interferir no atraso e, enfim. Quando a gente fala de min-termos e max-termos, a gente sabe que as funções lógicas elas podem ser padronizadas de duas formas, né? É mantendo a representação canônica da tabela verdade, ou seja, sem simplificar a função, e isso são as formas de soma de produtos ou produtos de somas. A soma de produtos, a expressão é uma OR, é uma porta OU, de produtos e, ou AND, dependendo do livro que vocês olharem, se estiver em inglês ou em português. Já o produto de somas, ele é um produto, ou seja, um E, de vários OUs. Os conceitos de min-termos e max-termos, eles são usados para reescrever uma função lógica em uma forma padronizada, no sentido de se obter uma simplificação da mesma. Tá? Então a gente vai entender isso até o final da nossa aula. A soma de produtos ela vai ser o nosso min-termo e o produto de soma é extraído dos max-termos.
Então, cada min termo ou max termo da minha função, ele vai se associar a uma possibilidade de entrada de uma função lógica. Então, os min termos, o zero vai ser o complemento. Então, sempre que eu tiver uma variável que eu pegar aquela linha da minha tabela verdade, o meu min termo vai ser... Quando eu tiver o zero, eu vou usar o complemento da variável. Quando eu tiver o 1, eu uso a variável. E o max termo é o contrário. Quando eu tiver 1, é o complemento. E quando eu tiver 0, é a variável. Então, para cada combinação de entrada, eu vou ter um respectivo min termo e um respectivo max termo. Como que a gente extrai uma função através da tabela verdade? Então, eu falei lá no início que a gente consegue extrair funções e essa função é simplificada. Ela pode ser simplificada futuramente. Mas eu não falei como extrair, né? Então, a função através da tabela verdade, ela depende da minha saída do circuito. Então, ali ó, eu tenho o meu circuito AB e a minha saída. Então, eu tenho 3 uns e um zero. Eu tenho todas as minhas combinações de min termos e max termos para cada vetor de entrada. Notem que no meu primeiro vetor de entrada aqui, eu tenho que a minha entrada A e B 0, 0, a minha saída 1. Esse meu min termo, ele vai ser o complemento de A e o complemento de B, o meu produto de A e B negado. Já o meu max termo é a minha ou de A e B. Por quê? Porque no meu max termo, os elementos que tem zero é a própria variável, então eu extraio elementos relacionados a zeros. Na hora de formar a equação, os min termos eles são relacionados ao 1 da saída e os max termos eles são relacionados ao 0 da minha saída. Então isso acontece que aqui a gente tem a equação, a gente tem aquele mesmo gráfico, então vamos extrair os min termos relacionados ao 1. Então, todos os meus 1s da minha tabela verdade, eu vou pegar cada min termo e vou fazer a soma dos meus min termos, que são os meus produtos. E no meu max termo, eu só tenho um vetor, que a minha saída é 0. E aí eu vou pegar aquele max termo, que vai ser o meu produto de soma, que vai ser A negado ou B negado. Então eu tenho as duas representações em min termos, em soma de produtos, e em max termos, que é o produto de somas. Então, para uma função f de ABC igual a AB mais BC mais AC, aqui a gente tem a tabela verdade com todas as combinações de A, B e C das entradas e a respectiva saída f. Então, eu quero que vocês façam isso antes de visualizar o próximo slide, então nesse vídeo. Então vocês pausem o vídeo agora e tentem realizar a extração dos min termos e dos max termos para cada vetor de entrada. E agora, já que eu espero que vocês tenham conseguido fazer, mas vocês têm a resposta aqui nesse slide. Então todos os min termos e os max termos dessa função, eles estão apresentados nesse slide. Então, a minha soma de produtos, eu consigo definir a minha soma de produtos como o somatório do meu mzinho, que é o meu m minúsculo é o meu min termo, e o meu m maiúsculo é o max termo. Então, o meu somatório do mzinho das linhas 3, 5, 6 e 7 representam a minha soma de produtos para essa função, extraída da tabela verdade. Então, eu vou ter essa soma de produtos aqui. Então, notem que aqui eu mudei a representação só para ficar mais fácil de fazer, porque aquele negado ele dá trabalho de fazer as equações. Então, todo esse tracinho aqui, essa linhazinha depois da variável, significa que a variável está negada. E o meu produto de somas vai ser um produto de todos os meus mzões, das linhas 0, 1, 2 e 4. Então, a linha 0, 1, 2 e 4 são as linhas que têm a minha saída 0. Então, a minha soma de produtos aqui dentro, e eu vou fazer o produto, a minha soma de produtos aqui é o meu produto de somas, que eu tenho todas as minhas somas e o produto delas. Então, essas duas representações são as formas canônicas de soma de produtos e produtos de soma, que são oriundas da tabela verdade. Mas, ok, eu extraí essas funções. E agora? O que eu preciso fazer? Elas podem ser simplificadas? Como que eu faço essa simplificação?
O próximo passo é simplificar as funções, ou seja, obter circuitos menores. Então notem que ali a gente tem um memezinho, um vixe, que essa parte de simplificar as funções ela é um pouquinho trabalhosa, mas ela dá bons resultados e é essencial uma boa simplificação de um circuito em forma de economizar área, melhorar o desempenho, consumo, entre outros. Então eu quero que vocês façam primeiro um exercício que é desenvolver um circuito de alarme de um automóvel com as seguintes características funcionais. O alarme ou uma luz de advertência, tanto faz, ele deve ser acionado quando a ignição estiver acionada, que é o carro ligado, e pelo menos uma das portas estiver aberta. Então, aqui eu quero que vocês considerem que o carro tem somente duas portas. Quando o acionado, o alarme advertência acionado, significa que a saída lógica tem que ser 1, e a porta aberta também, a saída é 1. Okay? Eu quero que vocês façam a função lógica, a tabela verdade desse exercício, desse problema, extraiam a equação de soma de produtos e a equação de produto de somas a partir da tabela. Certo? E além disso, eu quero que vocês façam o circuito correspondente à soma de produtos e produtos de somas. Eu vou deixar um material complementar ali no AVA, então quero que vocês deem uma olhada nesse material. Se vocês não souberem como gerar um circuito a partir de uma função, como desenhar as portas lógicas para desempenhar uma determinada função lógica, deem uma olhada nesse material, ok? Então, a simplificação de funções, ela é necessária para reduzir o número de termos ou variáveis de uma expressão. Então, reduzindo esse número de termos ou de variáveis, eu reduzo a área. Então, eu vou ter um circuito equivalente com menos portas lógicas. Isso é essencial na produção de circuitos integrados. Então, circuitos com menos portas, eles são mais baratos, como eu falei anteriormente, porque ele tem uma área menor, e eles são mais rápidos. Tá? Então, aqui eu deixo um asterisco, porque o mais rápido ele é relativo. Então, eu ter um circuito, eu comparar dois circuitos com número de portas diferentes, não necessariamente um circuito vai ser mais rápido que o outro. Depende do meu caminho crítico, depende da minha profundidade lógica. Tá? E isso a gente vai ver futuramente nas outras aulas. Então, notem que ali eu tenho um circuito A, que executa a função AB vezes A negado mais BC, tudo negado. Então, eu tenho aquela função lógica. E aí, eu apliquei uma simplificação de funções. Eu simplifiquei aquele circuito de forma que aquele circuito em A ele é equivalente ao circuito em B. Então, notem que aquele mesmo circuito lá que eu tinha 4 portas lógicas, agora eu tenho só 2. Então, eu tenho circuitos equivalentes, eles possuem a mesma tabela verdade. Se vocês quiserem comparar, a tabela verdade desses dois circuitos ela é idêntica. Então, agora surge a dúvida, como simplificar a função para gerar circuitos menores? Então, esse circuito aqui que eu apresentei para vocês, esses dois circuitos, eles não foram feitos magicamente. Não foi eu olhei o circuito assim e vi, não, ele pode ser simplificado. Não, existem procedimentos a serem feitos para simplificação de funções, que é a fatoração booleana e o mapa de Carnot. A fatoração booleana ela é a aplicação dos teoremas para a fatoração da função. Então, os teoremas que a gente viu anteriormente, eles são necessários para fazer a nossa fatoração booleana. A fatoração booleana, vocês vão ver que ela depende muito da inspiração e experiência do usuário. Então, quanto mais experiente, mais acostumado o cara está a fazer a simplificação, a fatoração booleana, melhor vai ser o resultado e mais rápido ele vai atingir o resultado. Então, a escolha de qual teorema usar, ela é bastante difícil. E ele é um método de tentativa e erro, vocês vão ver nos exemplos. E é difícil também dizer se a função obtida ela é a função mínima. Tá? Isso é bastante difícil de dizer. Então, por exemplo, simplifique a função f igual a ABC mais AC negado mais AB negado. Então, os mais são ous, né? Então, eu tenho a minha função. Então, eu consigo pegar aquele A ali e colocar ele em evidência. Então, eu faço uma operação distributiva, que é colocar aquele A em evidência, né? O A está distribuído nas 3. Então, eu tiro aquele A das 3 equações e eu tenho o que está entre parênteses. Depois, eu consigo fazer a associativa entre C negado
ou B negado. Eu coloco os parênteses para definir a associativa. Eu faço a identidade do complemento, ou seja, eu neguei aquela parte que está entre parênteses. Então, C negado ou B negado, negado, negado. Eu neguei duas vezes, que é a identidade do complemento. Apliquei De Morgan. Então, aqui está o resultado do meu De Morgan. Então, eu tenho A, entre parênteses, B e C, ou C e B negado. Eu consigo fazer a comutação, a comutativa ali dentro do parênteses. Então, C e B é igual a B e C. Logo, ali dentro do meu parênteses se resumiu a B e C ou BC negado. Isso é o complemento. Então, eu tenho uma função x ou x negado, ela sempre vai me dar 1, porque é a identidade da adição. Logo, a minha função é A. Eu consegui simplificar aquela função f e consegui obter equivalente, que é simplesmente A, que é a identidade da multiplicação. Qualquer variável E1 é sempre o valor da variável. Então, a fatoração booleana ela depende da aplicação dos teoremas para a fatoração da função. Então, depois da aplicação de vários teoremas em diferentes passos, o que pode acontecer? Você pode acabar chegando em uma função que ainda não está completamente otimizada. Então, aqui eu deixo para vocês verem o exemplo 4.3 da página 104 do livro do Totti, que é a 11ª edição. Então, aqui tem um meme que exemplifica bem a reação de vocês no momento que vocês aplicam 10 passos de uma fatoração booleana, e quando chega lá no fim, vocês vão ver que a função ela não está completamente otimizada. Então, como saber qual teorema é o melhor aplicado? Isso é bem difícil, tá? Agora, o mapa de Carnot, ele é usado para simplificar a equação lógica ou para converter uma tabela verdade no circuito lógico correspondente. Ele é um processo simples e metódico, tá? Então, por ser um processo simples e metódico, nem sempre as pessoas abordam, as pessoas gostam de utilizar ele. A utilidade prática ela vai estar limitada a 5 ou 6 variáveis, porque isso vai definir o meu tamanho do meu mapa de Carnot. Tá? Então ali eu tenho uma tabela verdade, e aí eu vou ter a minha simplificação, a representação do meu mapa de Carnot. Então notem que ali eu tenho todas as combinações, né? Eu vou ter todas as combinações das minhas variáveis, o meu A negado, o meu B negado, o meu A e o meu B. Ou eu posso usar que aqui é o meu A, e aqui vai ser o meu B. O meu A quando é 0, o meu A quando é 1, meu B quando é 0, meu B quando é 1. Então aqui eu consigo todas as combinações da minha tabela verdade e eu consigo preencher esse mapa de Carnot. Então aqui, ó, preenchendo o mapa, eu vou ter que quando o A é 0 e o B é 0, a minha saída é 1. Então aquele 1 ele vai ter que ir para o meu primeiro quadrante da esquerda ali do meu mapa de Carnot. E depois, quando o meu A é 1 e o meu B é 1, a minha saída também é 1. Então eu vou preencher lá, quando o meu A é 1 e o meu B é 1, o valor 1, lógico. Então os demais valores são 0, então eu preencho os meus zeros. Para preencher um mapa com 3 variáveis, aqui é importante que vocês notem que as variáveis adjacentes, ou seja, as adjacências horizontais e verticais, elas precisam respeitar o fato de que uma variável deve variar por vez. Ou melhor, uma variável deve alternar por vez. Por exemplo, aqui eu tenho B e C negado, B negado, C negado. Aqui eu tenho B negado, C. Então notem que o meu adjacente aqui variou o meu C. Aqui eu tenho B negado, C e B, C. Eu variei o B negado para B. E aqui eu variei o C para C negado. Notem que aqui ela não está na mesma ordem da nossa tabela verdade. Então aqui seria 0, 0, aqui seria 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Eu preciso respeitar essa relação de que as variáveis adjacentes elas só podem modificar uma por vez. Então vamos lá. Quando tudo é 0, quando A, B, C é 0, eu tenho 1. Quando A e B são 0 e o C é 1, eu tenho 1. Quando A é 0 e o C é 0 e o B é 1, eu também tenho 1. E quando A e B são 1 e o C é 0, eu tenho 1. Então, eu preenchendo esses 1s no meu mapa de Carnot, depois eu preencho com os zeros.
Para preencher um mapa com 4 variáveis, então aqui de novo eu tenho a representação do meu mapa. Eu tenho no meu eixo vertical aqui as minhas variáveis A e B, e no meu eixo horizontal eu tenho as minhas variáveis C e D. Todas as combinações de C e D, todas as combinações de AB, então os meus zooms posicionados nos locais corretos e os zeros preenchidos nos seus devidos locais. Por que a gente faz esse mapa de Carnot? Como simplificar? Eu só mostrei como gerar uma simplificação. Até agora a gente só viu como gerar um mapa a partir de uma tabela verdade. Só isso, uma representação diferente da tabela verdade. Mas o mapa de Carnot ele permite simplificar as funções por agrupamentos. Tá? Então esses agrupamentos eles podem ser de 2, 4 ou 8 quadrados do mapa. Quando a gente faz esses agrupamentos, a gente consegue simplificar as variáveis. Então notem que aqui, os meus agrupamentos de 2, por exemplo, de duas variáveis, eu tenho esse agrupamento aqui, que é A negado B, A, B. Aqui eu consigo gerar uma equação x, que vai ser o A negado B, C. Aqui faltou o negado, que está apagadinho, tá apagado em cima. Então, eu tenho A negado B, C negado, ou A, B, C negado. Então, eu extraio essa função aqui e eu consigo simplificar. Essa função ela é simplificada para B e C negado. E aí, fazendo a fatoração booleana, a gente pode fazer a fatoração booleana para chegar em B e C negado. Mas a gente não precisa, porque no momento que variei aqui, que essa variação ocorreu no meu eixo vertical, eu tenho que a minha variável A, ela variou. Então, se eu mudei aqui A negado ou A, isso aqui, eu elimino essa variável A. Então, eu fico só com B, C negado. Da mesma forma aqui, se a minha variação for no eixo horizontal, eu tenho que o que está variando é o meu C negado para o C. Então, é A negado B, C negado, A negado B, C. Se eu variei o C, eu elimino essa variável. Eliminando a variável, eu tenho que isso aqui é A negado B. Então, eu posso ter vários agrupamentos em posições diferentes. Então, notem que aqui eu tenho um agrupamento que eu pego essa borda aqui e essa borda. Então, é como se o meu mapa de Carnot ele fosse contínuo, ou seja, as minhas bordas elas são interligadas. A minha borda da esquerda ela vai ser ligada com a minha borda da direita. Então, como se eu conseguisse ligar elas, de certa forma, em 3D. E assim a gente consegue simplificar as nossas funções. Então, aqui eu tenho um agrupamento com 4 variáveis. Então, notem que aqui, o que eu estou variando aqui no meu eixo vertical, eu estou variando tanto a minha variável A quanto a B. Então, essa simplificação aqui vai me gerar só a variável C. Consegui simplificar duas variáveis no mapa de Carnot. E aqui também. Aqui, como eu estou pegando esse quadrante aqui, esses 4 elementos, eu consigo... o meu A e B estão fixos, mas o meu C e o D, eles variaram de todas as formas, vamos dizer assim. Então, o meu agrupamento resulta em AB. Tá? Então aqui tem outros exemplos, inclusive como que vocês devem pegar esses agrupamentos, como que vocês podem agrupar esses elementos. Aqui os agrupamentos com 8. Então os agrupamentos com 8 são os maiores agrupamentos que dá para ser feito no mapa de Carnot. E esse agrupamento, o agrupamento com 8 são os maiores para 4 variáveis, né? Então notem que aqui nesse agrupamento eu estou variando uma variável aqui, um elemento daqui está variando e os dois daqui estão. Então eu tenho, a partir desse agrupamento aqui, o meu x da minha saída vai ser igual a b. Então eu simplifico a minha função. Então lembrem, todos esses zooms aqui eles vão gerar equações, eles vão gerar produtos. Então eu vou ter uma soma de produtos, mas eu consigo simplificar todos eles para simplesmente b, ou simplesmente c negado, nesse exemplo aqui. Ou aqui eu consigo simplificar para d negado ou b negado. Ok? Então, pessoal, eu deixo aqui um exercício 2 para vocês, que é o mesmo enunciado do exercício 1, só que agora, o que eu quero que vocês façam? Com as equações lá de soma de produtos que vocês obtiveram, eu quero que vocês realizem a simplificação dessa equação de soma de produtos, usando a álgebra booleana e mapas de Carnot. Eu quero que vocês façam as duas formas, simplificando usando a álgebra booleana e simplificando e usando o mapa de Carnot. Certo, pessoal? Então, é um exercício a mais daquele primeiro. Eu vou deixar a atividade no AVA para vocês submeterem esses exercícios.
Façam no caderno, desenhando no caderno, façam com mesa digitalizadora, mas ele precisa estar claro os passos que vocês fizeram, ok? Então, o exercício 3 é para vocês montar o circuito extraído da tabela verdade, aquele de soma de produtos que vocês fizeram lá no exercício 1, e o circuito simplificado que vocês extraíram no circuito 2. Tá? Então eu quero que vocês montem o circuito mesmo, não só as equações. Tá? Eu quero que vocês desenhem o circuito como que o circuito seria. Certo? Então, as referências dessa nossa aula, livro do Totti, capítulo 4. Então, se vocês quiserem ler como leitura adicional, eu recomendo que vocês leiam o capítulo 4, nos tópicos abordados da aula de hoje. Certo, pessoal? Então é isso. Nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima semana. Tchau, tchau.